falar sobre hipocrisia, ser hipócrita. Essa palavra pode parecer assim, pode soar muitas das vezes assim ofensivo e às vezes, né? Mas esses dias não. Desde quando eu me conheço por gente, eu venho enfrentando desafios mais de uns anos pra cá, principalmente depois que eu fui mãe. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos. Eu venho... Sabe quando a gente fala apagando a língua? Ou a gente fala, para de fazer corpo mole, vai lá, você consegue, para de fazer charme. E esses dias eu me peguei numa situação, essa semana, na segunda-feira, numa situação assim que me tirou total da minha zona de conforto, me tirou total do que eu tô acostumada, deu pânico, deu vontade de desistir, até o último minuto ali eu pensei em não tomar aquela decisão de desistir, e era uma decisão que era preciso eu tomar, vou explicar pra vocês, e eu vi, na hora que eu tomei essa decisão, fui com muito medo, fui insegura, fui com ansiedade, boca formigando e tal, mas no meio do caminho dessa decisão, eu parei e falei pra minha prima que tava comigo, nossa, como eu fui hipócrita e como nós somos hipócritas muitas das vezes. Pra quem não sabe, né, vou falar assim no modo geral, hipocrisia é quando você fala que não gosta de algo e faz, ou fala tipo que, isso é muito fácil, não sei o que, aí pra você não é. E fala assim, você tá fazendo corpo mole, por exemplo. Você é hipócrita, para de fazer corpo mole. Você tá dando muita coisa, você tá fazendo muito charme por uma coisa que não precisa. Para com isso, para... E você mesma não faz aquilo. E aí, o que aconteceu nessa semana, né? Na segunda-feira, pra quem não sabe, o meu filho, eu já contei a história dele aqui um pouco pra vocês, né? Ele nasceu praticamente sem vida, foi reanimado e com isso veio muitos dificuldades, a gente veio enfrentando elas desde quando ele nasceu, é muita luta, cada hora uma luta diferente, e mesmo pra quem tem filho e não tem nenhuma dificuldade, assim, sempre enfrenta lutas, sempre vai ter. Então, assim, tem uma coisa também que a gente tem que ver que a luta do outro não é menos importante ou mais importante que a nossa. É a luta do outro, é a vida do outro, todos somos diferentes. Então, às vezes pode parecer, nossa, quem dera, quem não fala, né? Quem me dera se meu problema fosse esse, só que aquele problema para aquela pessoa é o máximo, entendeu? Não fique julgando o problema da pessoa ser mais importante ou menos importante do que o seu. Cada um tem o seu problema e pra aquela pessoa, naquela situação, naquele momento, é muito difícil pra ela. E aí eu sempre levo ele em médicos, ele faz acompanhamento com fonoaudióloga, faz acompanhamento com psicólogo, faz acompanhamento com fono, com uma equipe multidisciplinar, né? Pra ajudar ele a desenvolver cada vez melhor. E nossa, os resultados de 2020 pra cá, né, que foi quando ele intensificou nesse outro município, que até então ele fazia aqui no nosso, nossa, era bem fraco, a gente ficava assim muito preocupado e tudo. Não que a preocupação diminua, a preocupação continua cada hora num lugar diferente, né? Mas aí ele começou a fazer tratamento, assim, né? Com esses outros profissionais mais habilitados, que poderiam ajudar mais ele ainda em outro município. E a gente viu uma melhora enorme, a gente faz um sacrifício gigantesco, tanto pra custear, né? Porque pra chegar lá é um custo muito alto. Pra pagar esse acompanhamento é um custo muito alto, tudo que envolve, é muito dinheiro envolvido, e o psicológico também muito abalado. E aí, essa semana, já vem acontecendo algumas semanas, né? Toda hora acontece alguma coisa, esse início de ano foi muito conturbado, tá sendo, mas Deus sabe todas as coisas, então cada hora, vem acontecendo alguma coisa. E assim, mesmo sendo um atendimento, por exemplo, particular, tem regras. E esses atendimentos são muito procurados. E mesmo sendo pagos, tem lista de espera. Então, por exemplo, se você falta 1, 2 vezes, na terceira você já perde o seu horário. E é muito difícil para conseguir, porque são profissionais ótimos. São profissionais que trabalham com carinho, fazem o seu serviço ali da melhor forma. A gente vê resultados incríveis.
nosso filho também gosta deles, então assim, é toda uma adaptação, então a gente não pode ficar faltando. E aí nessa semana agora, já aconteceu na semana passada, aí a gente teve que desmarcar já 2 vezes atendimentos, e aí essa semana aí consertou uma coisa, aí no sábado aconteceu outro problema, e aí eu dei um jeito, levei a pé aqui no outro atendimento que ele tinha, e aí na segunda-feira ele tinha atendimento nessa cidade vizinha que demora 1 hora e pouca em média pra chegar lá, depende se você for de ônibus, de carro. De carro demora 1 hora. E aí aconteceu um problema no nosso carro. E o nosso carro que leva, né, que eu levo ele. E aí eu fiquei naquela, tipo, não sei, que já desmarcou, não sei se eu levo, não sei se eu não levo, o que eu vou fazer, se eu desmarco e explico a situação, provavelmente elas vão entender, só que pra ele também vai prejudicar, porque ele já veio das férias de dezembro, né, parou em dezembro, aí ficou agora um pouco em janeiro sem, aí voltou, ele não pôde ir, agora eu não levo, espero pra ver, porque na sexta tem outro atendimento, se vai o carro já tá pronto, e não sei o que lá, fiquei nesse dilema, levo ou não levo, levo ou não levo. Eu nunca tinha andado com ele de ônibus, então foi a primeira vez dele andando de ônibus, e aí eu falei assim, quer saber, eu vou. Só que como assim, era a primeira vez de eu levando ele de ônibus, eu com certeza já andei de ônibus pra lá várias vezes, mas também tem muito tempo que eu não andava de ônibus indo pra lá. Já tem mais de 5 anos, eu acho, que eu não andava de ônibus indo pra lá. E ainda eu e ele sozinha, de ônibus, com bolsa, com as comidinhas, né, que tem que levar, roupa, tudo, né, criança, quem sai com criança sabe, um monte de bolsa, eu com ele sozinha, pegando ônibus, descendo de ônibus, o tempo tava meio com chuva, eu fiquei naquela, meu Deus, não sei se eu vou. Aí eu chamei minha prima pra ir comigo, e aí ela conseguiu ir comigo, e aí eu fiquei um pouco, tipo, mais tranquila, porque, por exemplo, se eu tivesse com ele, ela segurava as bolsas, ou vice-versa, ela ia estar ali, pelo menos pra me dar uma ajuda, né? Porque nesses momentos a gente fica muito nervosa e, tipo, era uma situação totalmente diferente. A primeira vez dele andando de ônibus, então não sei como é que ele ia reagir. E fiquei nervosa, ele chorar, ele gritar, eu ficar desesperada, eu tô meio assim. E aí eu falei, meu Deus, vou chamar ela. Ela foi comigo, muito obrigada, Nath. Aí Nath foi comigo, e aí, pra minha surpresa, foi tudo assim, pra minha surpresa, eu tava pedindo muito a Deus, né? Mas foi tudo tranquilo, ele foi bonitinho, olhando a paisagem o tempo todo, tudo calminho, tudo certo. E aí no meio da viagem eu parei e pensei assim, e falei, caramba, como eu sou hipócrita, como eu fui hipócrita, né? E a gente é hipócrita às vezes. E tipo, você olha pra uma pessoa e fala, daí, não tem um carro? Vai de ônibus, ué. Isso aí não é nada, se quer ir, vai. Eu mesma já devo ter falado isso pra alguém, tipo, você nasceu, eu sempre falo, você nasceu dentro do carro? Vai, ué. Não pega um ônibus, pega uma van, que não sei o que, seja desenrolada. Ninguém nasceu em berço de ouro, ninguém tem carro. Assim não, deixa de ser metida, que não sei o que lá. Só que assim, não envolvia, entendeu? Às vezes eu já posso ter falado isso, por isso que eu falo que eu acho que eu já fui muito hipócrita. Porque, assim, parece fácil na teoria, só que não é fácil. Então, assim, envolve muitas questões. E aí eu levei isso pra minha vida, porque como às vezes a gente é hipócrita, tipo, não tem carro, pega um ônibus e vai. Só que não é tão fácil assim, entendeu? Eu trouxe pra minha realidade, porque, tipo, falando é muito fácil, pega um ônibus e vai, só que não é assim, entendeu? Ele agora anda, né, tá conseguindo andar, ele usa órtese pra conseguir andar direitinho e não anda direitinho ainda, ele não consegue andar grandes pedaços. Então, por exemplo, da minha casa até o ponto, é uns 10 minutos. Aí, que ele já anda, já é muito esforço pra ele. Tem que contar que as perninhas dele são pequenas perto da nossa, né, gente? Então, assim, que a gente anda, pode ficar um pouquinho ofegante e ele fica muito cansado. Aí depois, para lá, o ponto é longe do lugar que a gente vai, então tem que andar mais um pedação. Ele já tá exausto. Aí depois eu vou ter que carregar ele no colo, é mais 18 quilos, mais bolsa. Então, assim, é muita coisa que às vezes a gente não para pra analisar e já julga o outro. E eu tô dando esse meu exemplo, mas eu sei que na vida, gente, acontece isso. Deixa de ser metida. Deixa de ser coisa, entendeu? E a gente mesmo, quando se vê numa situação dessa, a gente fica meio que desesperado.
Então, eu quis dizer pra vocês que eu fui hipócrita, eu às vezes sou hipócrita mesmo, a gente erra, e eu quis falar isso pra vocês porque isso pode estar acontecendo aí com você, ou pode ter acontecido, de você se falar sempre assim, é muito fácil fazer isso. Você não faz porque você não quer, você não faz porque você acha que você é rica, você não faz porque pra você tudo é muito fácil, que não sei o que não sei o que lá. E aí quando a gente se pega nessa situação, a gente fala, opa, peraí, não é tão fácil quanto eu pensei. E se a gente começa a analisar os detalhes? Porque quando a gente tá numa zona de conforto, tipo, vou de carro, tranquilo, o carro tá aqui na minha garagem, eu saio da minha garagem e paro lá no estacionamento do prédio e desço o elevador e tô ali. Só que quando eu me pego numa situação que eu tenho que ir de ônibus, então eu tenho que levar da minha casa até o ponto de ônibus, entrar no ônibus, ficar ali com pessoas diferentes dentro de um ônibus, tem a questão da pandemia também, e me pego assim numa coisa que eu não tenho controle, que se tiver que parar, se ele estiver passando mal, não tenho como parar na beira da estrada, quem não tá dirigindo sou eu, então eu fico tensa, e me pego numa situação que assim, com um local diferente, pessoas diferentes, numa coisa que tem que ter horário certinho pra pegar, e me pego numa situação que eu tenho que ficar num ponto esperando, eu tenho que levar no colo até o lugar, o ponto é longe, depois eu tenho que voltar. Então assim, só pra vocês entenderem que às vezes a gente fala de uma coisa assim, mas se não tem um carro, vai de ônibus, você vai chegar lá do mesmo jeito. Chega lá do mesmo jeito? Chega, só que você tem que fazer todo, um planejamento, toda uma coisa, tudo envolve muita coisa. E nisso envolve também muito psicológico, tanto dele, que é uma criança que às vezes não tá entendendo, tá levando tudo na brincadeira assim, porque pra ele foi muito tranquilo, graças a Deus. Ele ficou quietinho, ficou olhando a paisagem, gostou, porque andou muito nas minhas costas. Nath pegou ele bastante no colo, eu peguei. Só que aí, por exemplo, num outro dia, eu vou com ele sozinha. Então eu já tenho que me preparar, porque eu vou estar com ele sozinha, então não vai ter minha prima pra me ajudar. Então é muito complicado. Então a gente se coloca em situações assim, que às vezes a gente tem que fazer. Mas se eu não fizesse isso, ele poderia não perder a vaga? Poderia, mas aí atrapalha, porque ele já tá um tempo sem, por causa das férias e tudo, e aí demora a evolução dele, e aí isso afeta em outros aspectos. Então, tem momentos da vida que a gente tem que tomar algumas decisões que tiram totalmente a gente da zona de conforto, que como eu falei pra vocês, já tinha uns 5 anos aí, no mínimo, que eu não ando de ônibus indo pra lá, e me pegar assim sozinha, indo com ele de ônibus, toda aquela coisa, tendo que entrar no ônibus difícil e tudo, e me pegar ali naquela situação totalmente diferente do que eu já estou acostumada, tira muito da zona de conforto, me faz ver um pouco mais ainda. Eu sempre tento ver o lado do outro, mas quando a gente se pega nessas situações, a gente vê que cada um tem a sua diferença e cada um tem o seu ponto que é... Porque, por exemplo, pra você, aqui pode ser o máximo que você aguenta. E eu vou olhar o máximo que você aguenta e falar, nossa, como você é fraca, eu aguento aqui. E você só aguenta até aqui? Só que eu aguento até aqui, mas tem outra pessoa que aguenta que me vê aguentando só até aqui, dando o meu máximo, quase já desistindo, e fala, eu aguento até aqui, nossa, você é muito fraca. Então, assim, nunca se coloque coloque que a dor do outro é mais fraca que a sua. Nunca seja hipócrita ao ponto de falar que é fácil pra ele, pra você é difícil. Nunca fale que é frescura, coisa, porque cada um sabe da sua dor e da onde, o seu calo aperta. Então, que isso que eu queria falar pra vocês, porque na hora ali no meio da viagem eu falei pra ela, pra minha prima, nossa, como eu sou hipócrita. Porque na prática, assim, na teoria é muito fácil. Nossa, não tem um carro, vai de ônibus. Só que envolve muitas outras coisas, então assim, não é tão fácil. Então, eu mesma me pego falando que é fácil e não é. Então, eu fui hipócrita de julgar uma coisa e na hora ali eu ver que não era aquilo, entendeu? Isso acontece na nossa vida em geral, em várias situações. E eu quis compartilhar com vocês esse momento, que foi assim, um momento que foi difícil, foi um momento que eu tive que tomar fazer uma escolha, foi um momento que me tirou totalmente da minha zona de conforto e me botou em algo novo, e um momento muito importante porque a gente vence aquele medo, porque o medo sempre vai estar ali, pra até nos proteger. Porque quando você sente medo, você fica mais alerta, você toma mais cuidado, você toma atitudes para não acontecer nada de errado.
mas você não pode deixar que aquele medo que você sente te atrapalhe de fazer coisas na sua vida. Então, por exemplo, se eu tivesse deixado naquele momento o medo me paralisar, o carro escangalhou, pronto, não vou até o carro ficar pronto. Eu poderia ter feito isso, pensei muitas vezes, só que eu pensei além. No que ele poderia estar perdendo se eu não fosse. Então, assim, eu pensei, analisei, coloquei na balança e aí eu busquei alternativas, pensei rápido, tentei buscar alternativas para fazer com que fosse o melhor possível, me planejar. Então eu chamei minha prima para ir comigo, para me dar esse apoio na primeira vez. Eu planejei, coloquei coisas assim que não pesassem tanto, arrumei uma bolsa só, não fiquei levando minha bolsa dele, que quando eu saio de carro eu levo 1000 bolsas. Então é a bolsa de lanche, é a bolsa dele, é minha bolsa, é uma outra bolsa extra de lanche, é isso, é aquilo. E aí eu fui mais compacta, porque planejei isso também, pra na hora ali o peso, porque, tudo pesa quando você tá andando, quando você tá com criança, roupa confortável, o sapato que eu ia usar, isso, aquilo. Então eu comecei já a me planejar e colocar numa situação, eu ali naquela situação, pra ver da melhor forma que eu poderia agir. E foi assim que eu fiz e eu acredito que deu tudo certo, tudo que eu planejei assim deu certo, saiu direitinho e eu fico muito feliz de ter me forçado a sair um pouco dessa minha bolha, da minha zona de conforto. Vi que eu fui até um pouco hipócrita, nesse quesito de é fácil e faz e acontece, não é assim. E eu vivo me deparando com situações, eu tô contando essa pra vocês, que real aconteceu comigo essa semana, mas eu me deparo com situações assim o tempo inteiro. E se eu vier contar pra vocês aqui sempre, vão falar, nossa, meu Deus do céu, só passa luta. Mas é nessas lutas que a gente vê como que a gente pode ser ágil, como que a gente pode mudar a nossa vida, como que a gente pode ter decisões diferentes, pensamentos diferentes em situações que acontecem sempre com a gente. Então, assim, eu fui com frio na barriga, fui com a boca já formegando, a ansiedade tava ali, ai meu Deus, se não der, mas eu fui, consegui, e assim, eu fico muito feliz olhando agora que eu consegui ir, porque foi importante, e foi importante pra ele, foi importante pra mim também, não deixar um medo me paralisar. Então, assim, o que eu queria passar pra vocês hoje nesse vídeo? Não seja tão hipócrita, porque assim, a gente nunca sabe a dor do outro. Então, o que é pouco pra você, pro outro pode ser muito. Eu já ouvi também, um exemplo rapidinho aqui. Uma pessoa já chegou e falou assim pra mim. Aí eu cheguei e falei, nossa, meu Deus do céu, vou ter que pagar R$1.000 de cartão esse mês. Nossa, meu Deus do céu, não sei o que eu vou fazer, eu vou ter que parcelar, não tenho R$1.000 só de cartão, fora as outras dívidas, não sei o que lá. E aí a outra pessoa falou, quem me dera que se meu cartão viesse R$1.000. Nossa, seria meu sonho, R$1.000, kkkk. Meu cartão vai vir mais de R$8.000, que não sei o que. E eu pensei, meu Deus do céu. Se eu tenho um cartão que vem R$8.000, gente, R$8.000 é muito dinheiro. Gente, R$8.000 eu tenho que trabalhar, sei lá. Na época eu tinha que trabalhar 8 meses, que eu ganhava 900 e poucos reais. Eu falei, eu tenho que trabalhar 8 meses pra ganhar. Não ganha nem R$8.000 e essa pessoa vai pagar só de cartão R$8.000. Como que ela... Entendeu? O que pode... Por quê? Pra mim, R$1.000, tipo, eu ganhava 900 e pouco. Eu era louquinha, né? Na época que eu era mais nova. Então eu gastei um cartão lá, R$1.000. Era mais do que meu salário, eu ganhava 990 e pouco. Então, assim, R$1.000 era uma coisa, assim, extraordinária pra mim. E pra aquela pessoa, R$1.000 não era nada. R$1.000, quem dera ela que o cartão dela viesse R$1.000, entendeu? Então, eu coloquei, assim, em situação de valores pra vocês entenderem que, por exemplo, pra você, o que pode ser o seu máximo, pra outra pessoa, tipo... Quem dera que fosse aquele o problema dela. Então, sempre vão existir problemas das pessoas maiores que os seus e menores. Então, você não pode ficar se comparando. Então, não se compare. E não deixe também o medo te paralisar. O medo tá ali pra nos proteger de coisas ruins, mas também ele tá ali, tem que ter cuidado com a nossa mente, porque ele pode nos paralisar. Então, quando você se depara com uma situação que te tira da zona de conforto e uma situação diferente, uma situação que não te agrada, né, que não é uma situação boa, você fica, tipo, às vezes paralisado, sem saber o que fazer, com medo, querendo só se esconder. E a gente tem que saber analisar a situação e tomar uma atitude da melhor forma pra você se sair bem nela. Então foi isso que eu tentei fazer nessa primeira vez que ele andou de ônibus. Graças a Deus foi tudo ok. E
é isso que eu queria falar pra vocês, que não deixe o medo te paralisar e nunca ache que a dor do outro é menor ou maior que a sua. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo. Deixa aqui embaixo, muito coração. Diz o que você achou. Se você tá gostando desses vídeos que eu venho aqui, bato um papo com vocês. Contando mesmo, né, gente? Porque, assim, aqui no canal, eu conto tudo que acontece real na minha vida. Então, se eu vier compartilhar uma maquiagem com vocês, eu tô fazendo aquela maquiagem. Então, é real o que tá acontecendo comigo. Se eu compartilho uma reforma com vocês, eu tô fazendo aquilo, eu tô reformando. Então, é a minha vida. Então, assim, a nossa vida não é feita, por exemplo, só de maquiagem, ou só de reforma, ou só de mãe. A nossa vida é feita de várias coisas, né? São vários nichos ali dentro da nossa vida. Então, eu gosto de compartilhar assim. Às vezes eu não compartilho porque fica tipo, eu acho que vocês não querem ver, né? Parece que fica meio confuso. Só que o canal foi criado com esse intuito, para compartilhar o que eu tô vivendo naquele momento. Então, assim, eu gosto muito de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, porque eu sei que eu posso estar ajudando alguém aí nesse exato momento que tá passando por um momento difícil também, que tá passando por um momento de paralisia, de medo, de ansiedade, de não saber o que fazer, e esse vídeo pode ser o start para ela e ajudar ela nesse momento. E eu quero que você deixe aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se essas palavras você conseguiu se ver nesse vídeo e nessas situações. Então deixa aqui, deixa muito like aí para ajudar o canal. Um super beijo. Agora eu tô lá no Instagram, tá aqui embaixo, @sandilessa93 te esperando, tá bom? Um beijão, tchau e até o próximo vídeo, hein? Te espero aqui.